Ela reclamou do dono do hospital, sem saber que massageava ele. No final da sessão, ele disse: "Gostei, está contratada como esposa." Ao tocar no ombro dele, ela viu uma cicatriz que conhecia de infância. Ela sussurrou um nome por engano, e ele congelou ao escutar. No coração da Serra da Mantiqueira, onde as montanhas abraçavam o céu e o ar puro renovava a alma, estava o pequeno município de Vila das Águas. Era ali, entre cachoeiras cristalinas e matas preservadas, que Yara Oliveira encontrava seu refúgio. Aos 35 anos, ela havia construído uma vida simples, mas gratificante, dedicando-se à arte da massagem terapêutica em um pequeno estúdio no centro da cidade. O espaço Bem-Estar, como ela carinhosamente chamava seu local de trabalho, era um oásis de tranquilidade. Paredes em tons pastéis, o aroma de óleos essenciais pairando no ar e músicas suaves criavam a atmosfera perfeita para quem buscava alívio para dores físicas e emocionais. Yara não apenas dominava técnicas de massagem, ela tinha o dom do toque que curava. "Suas mãos são abençoadas", costumava dizer Dona Zuleide, uma senhora de 78 anos que vinha semanalmente tratar sua artrite. "É como se você conseguisse sentir exatamente onde está a dor." Yara sorria com humildade. Havia estudado muito, feito cursos de especialização, mas sabia que seu verdadeiro talento vinha de algo mais profundo, uma conexão quase intuitiva com o corpo humano e suas necessidades. Naquela manhã de outono, o dia começou como qualquer outro. Yara chegou cedo ao estúdio, organizou as toalhas, verificou os óleos essenciais e preparou o ambiente para receber seu Juvenal, primeiro cliente do dia. A agenda estava completa, como de costume. Uma bênção para quem, 5 anos atrás, havia chegado àquela cidade sem conhecer ninguém, apenas com o sonho de recomeçar. O telefone tocou quando ela acabava de finalizar a sessão com Dona Zuleide, por volta do meio-dia. "Espaço Bem-Estar, bom dia." Yara falando. "Bom dia, senhora Oliveira." A voz masculina do outro lado era grave e formal. "Meu nome é Paulo Mendes, assistente pessoal do Dr. Henrique Vasconcelos. O doutor gostaria de contratar seus serviços de massagem terapêutica hoje, às 19 horas em sua residência. Seria possível?" Yara hesitou. Raramente fazia atendimentos fora do estúdio e nunca tão tarde. "Dr. Vasconcelos, o proprietário do Hospital Nova Vida?" "Exatamente, senhora. O doutor está com dores nas costas devido ao excesso de trabalho e ouviu excelentes recomendações sobre suas técnicas." O Hospital Nova Vida era o mais moderno da região, inaugurado há apenas 2 anos. Trouxera para a Vila das Águas tratamentos antes disponíveis somente nas capitais. Dr. Henrique Vasconcelos era uma figura quase mítica para os moradores. Poucos o viam, mas todos falavam dele como um visionário da saúde. "Entendo, mas normalmente não faço atendimentos domiciliares após o expediente. O doutor está disposto a pagar o triplo da sua hora normal." Paulo fez uma pausa. "E posso garantir que a residência possui um espaço adequado para a sessão, com todo o equipamento necessário." Yara olhou pela janela do estúdio. As montanhas ao longe pareciam chamá-la para uma aventura. Algo naquele convite mexia com ela de uma forma inexplicável. "Onde fica a residência do Dr. Vasconcelos?" "Na Estrada da Serra, quilômetro 12, Mansão dos Ipês. Enviarei um motorista para buscá-la às 18h30, se preferir." A Mansão dos Bosses Ipês. Todos em Vila das Águas conheciam aquela propriedade imponente, construída no ponto mais alto da cidade, com vista privilegiada para o vale. A curiosidade venceu suas reservas. "Não será necessário o motorista. Conheço o caminho. E tenho carro. Estarei lá às 19 horas. Ao desligar, uma mistura de excitação e apreensão tomou conta de Yara. Por que um homem tão importante e com acesso aos melhores profissionais de saúde do país a escolheria para uma sessão de massagem? O que a esperava naquela mansão? Restante do dia transcorreu em um ritmo acelerado, com Yara dividida entre o atendimento aos clientes habituais e os pensamentos sobre o encontro noturno. Às 17h30, fechou o estúdio e dirigiu-se ao pequeno apartamento onde morava, a poucos quarteirões dali. Sob o chuveiro, deixou a água morna relaxar seus músculos,
preparando-se mental e fisicamente para o que viria. Escolheu roupas discretas e profissionais. Calça preta, blusa branca de algodão e um blazer leve. Separou sua maleta com óleos essenciais, toalhas extras e tudo mais que poderia precisar. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa que levava à parte alta da serra, Yara não conseguia evitar que lembranças de sua vida anterior invadissem seus pensamentos. Nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, havia crescido em um orfanato após perder os pais em um acidente quando tinha apenas 5 anos. Do irmão mais novo separado dela durante o processo de adoção, restavam apenas vagas memórias e uma foto amarelada que carregava sempre consigo. A vida não fora fácil, mas Yara havia encontrado na massagem não apenas uma profissão, mas um propósito. Cada pessoa que saía melhor do seu estúdio representava uma pequena vitória, uma confirmação de que estava no caminho certo. Agora, algo lhe dizia que aquele convite inesperado poderia mudar o curso de sua história. Os portões da mansão dos IPs se abriram automaticamente quando ela se aproximou. Uma longa alameda de IPs amarelos, ainda sem flores naquela época do ano, conduzia a uma construção imponente de arquitetura contemporânea, perfeitamente integrada à natureza ao redor. Grandes janelas de vidro refletiam o sol poente, dando à mansão um brilho dourado quase mágico. Yara estacionou próximo, à entrada principal, onde um homem de aproximadamente 50 anos, vestido formalmente, aguardava. Boa noite, Sra. Oliveira. Sou o Paulo Mendes, assistente do Dr. Vasconcelos. Seja bem-vinda à mansão dos IPs. Boa noite, Sr. Mendes. Obrigada pelo convite. O doutor a aguarda. Por favor, me acompanhe. O interior da mansão era ainda mais impressionante que sua fachada. Yara atravessou um amplo hall de entrada decorado com obras de arte contemporânea e mobiliário elegante. Paulo a conduziu por um corredor que levava à ala leste da casa, onde uma porta dupla de madeira escura se abriu para revelar um espaço que a deixou sem palavras. Era um estúdio de massagem completo, com iluminação suave, aromatizadores espalhados pelo ambiente, uma maca profissional no centro e uma vista deslumbrante para o vale através de enormes janelas. A sala inteira parecia ter sido projetada para proporcionar paz e bem-estar. O doutor mandou preparar este espaço especialmente para a sessão de hoje, explicou Paulo. Ele virá em alguns minutos. Fique à vontade para organizar seus materiais. Sozinha. No estúdio, Yara preparou a maca com lençóis limpos, separou os óleos que utilizaria e ajustou a música ambiente. Enquanto trabalhava, não conseguia evitar a sensação de que aquele lugar, de alguma forma, lhe era familiar, como se já tivesse estado ali em outra vida. A porta se abriu suavemente e um homem alto, de porte elegante, entrou no estúdio. Aos 40 anos, Henrique Vasconcelos tinha olhos verdes penetrantes, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas e uma presença que imediatamente preenchia o ambiente. Vestia roupas simples, calça de moletom e camiseta, adequadas para a sessão de massagem. Boa noite, Sra. Oliveira, ele disse com um sorriso discreto. Agradeço por ter aceitado meu convite. Naquele momento, quando seus olhares se encontraram pela primeira vez, algo inexplicável aconteceu. Uma corrente elétrica pareceu percorrer o corpo de Yara e ela teve a estranha sensação de que já conhecia aquele homem de algum lugar. Em seus olhos verdes havia algo vagamente familiar que ela não conseguia identificar. O prazer é meu, Dr. Vasconcelos, respondeu, tentando manter o profissionalismo apesar da inexplicável emoção que sentia. Estou aqui para ajudá-lo. Henrique se aproximou com passos lentos como se medisse cada movimento. Havia uma tensão em seus ombros que Yara identificou imediatamente, sinal de alguém que carregava não apenas o peso das responsabilidades, mas também alguma dor física considerável. Paulo me informou que você está com dores nas costas, comentou Yara, assumindo naturalmente seu papel profissional. Há quanto tempo sente esse desconforto? Meses, talvez anos, respondeu Henrique, passando a mão na região lombar. O trabalho no hospital exige muitas horas em pé durante cirurgias e procedimentos. Somado ao estresse administrativo,
Bem, o resultado está aqui. Entendo. Vou precisar fazer algumas perguntas antes de começarmos, para personalizar o tratamento. Durante a anamnese, Yara descobriu que, além das dores lombares, Henrique sofria de enxaquecas frequentes e tensão nos ombros. Trabalhava cerca de 14 horas por dia, raramente tirava férias e, apesar de conhecer bem os riscos do excesso de trabalho para a saúde, negligenciava os próprios limites. O senhor deveria seguir os conselhos que certamente dá aos seus pacientes, doutor, observou Yara com um leve sorriso. Por favor, me chame de Henrique, ele respondeu, retribuindo o sorriso. Aí você tem razão. Sempre fui melhor em cuidar dos outros do que de mim mesmo. Havia algo na forma como ele disse aquilo que tocou Yara profundamente. Era como se tivesse vislumbrado por um instante, além da fachada do médico bem-sucedido, a pessoa real, com suas vulnerabilidades e contradições. Pode se deitar, por favor. Vou começar com técnicas de relaxamento antes de abordar os pontos mais doloridos. Enquanto Henrique se acomodava, Yara preparou uma mistura de óleos essenciais de lavanda e alecrim. O aroma preencheu o ambiente, criando uma atmosfera ainda mais propícia ao relaxamento. Com movimentos precisos e seguros, ela iniciou a massagem pelas costas, sentindo sob seus dedos os nós de tensão acumulados. Como você chegou à Vila das Águas? Perguntou Henrique, a voz ligeiramente abafada pela posição. Pelo seu sotaque, percebo que não é daqui. Vim de Minas Gerais, mas já morei em várias cidades, respondeu. Yara, concentrada em desfazer um ponto particularmente tenso, próximo à escápula. Cheguei aqui há 5 anos buscando um recomeço. Recomeço, algo que todos precisamos de tempos em tempos. A conversa fluiu naturalmente enquanto Yara trabalhava. Henrique contou sobre sua decisão de construir o Hospital Nova Vida em Vila das Águas, contrariando conselheiros que insistiam que uma cidade pequena não comportaria um empreendimento daquele porte. Cresci em uma cidade do interior, onde não havia acesso a tratamentos especializados, explicou. Vi pessoas sofrendo por não terem como se deslocar para os grandes centros. Quando tive a oportunidade de fazer diferença, escolhi este lugar pelo potencial terapêutico da região. Ar puro, águas termais, natureza preservada, o ambiente ideal para quem busca cura. É uma visão admirável, comentou Yara, surpresa com a sinceridade daquele homem que mal conhecia. E você? O que a trouxe especificamente para cá? Yara hesitou. Raramente falava sobre seu passado, especialmente com clientes. Mas algo naquele homem inspirava confiança. Sempre tive um sonho recorrente com um lugar nas montanhas, um vale com cachoeiras, onde me sentia em paz. Quando conheci Vila das Águas durante uma viagem, foi como se tivesse encontrado o cenário dos meus sonhos. Decidi ficar. Henrique permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de dizer: interessante como alguns lugares parecem nos chamar, como se já tivéssemos estado neles antes. A sessão continuou por mais de 1 hora. Yara percebeu que quanto mais trabalhava no corpo de Henrique, mais sentia uma estranha familiaridade, como se suas energias se reconhecessem. Era algo que nunca havia experimentado com nenhum outro cliente. Quando finalmente terminou, Henrique parecia transformado. A tensão havia deixado seu rosto, substituída por uma expressão de genuíno alívio. Foi extraordinário, ele disse sentando-se lentamente na maca. Nunca experimentei nada parecido. É como se você soubesse exatamente onde estava cada ponto de dor. Fico feliz que tenha ajudado, respondeu Yara, tentando manter o profissionalismo apesar da conexão que sentia. Recomendo mais algumas sessões para tratar adequadamente essas contraturas crônicas. Sem dúvida. Na verdade, ele fez uma pausa, como se me disse as próximas palavras. Tenho uma proposta a fazer. Henrique se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que brilhavam no vale abaixo. Por um momento, pareceu perdido em pensamentos. No Hospital Nova Vida, estamos desenvolvendo uma ala dedicada a terapias integrativas. Acredito no poder da medicina convencional,
mas também reconheço a importância de abordagens complementares para o bem-estar completo dos pacientes. Ele se virou para encará-la. Gostaria de convidá-la para conhecer o hospital amanhã. Talvez possamos discutir a possibilidade de você integrar nossa equipe, trazendo seu conhecimento em massoterapia para pacientes em recuperação. A proposta pegou Yara de surpresa. Sua carreira sempre fora focada em atendimentos individuais, em seu pequeno estúdio. A ideia de trabalhar em um hospital, como parte de uma abordagem mais ampla de cuidados, nunca havia cruzado seu caminho. É uma proposta interessante, mas não precisa responder agora, interrompeu Henrique gentilmente. Apenas venha conhecer o que estamos construindo. Depois você decide. Algo no olhar dele, uma mistura de esperança e vulnerabilidade, fez com que Yara sentisse que não poderia recusar. Além disso, a curiosidade sobre aquele homem e seu trabalho crescia a cada minuto. Tudo bem, irei conhecer o hospital amanhã. Um sorriso iluminou o rosto de Henrique. Excelente. Paulo a buscará às 10 horas, se estiver de acordo. Enquanto organizava seus materiais para partir, Yara notou um pequeno objeto sobre uma mesa no canto do estúdio, um porta-retrato, com a fotografia de uma mulher de meia idade, com olhos bondosos e um sorriso sereno. É minha mãe adotiva, Dona Helena, explicou Henrique, percebendo o interesse de Yara. Faleceu há 3 anos. Foi ela quem me incentivou a seguir a medicina e a nunca esquecer minhas origens. Ela parece ter sido uma pessoa especial, comentou Yara, sentindo uma súbita empatia. Foi a pessoa mais importante da minha vida, respondeu Henrique com uma nota de melancolia na voz. Acolheu-me quando eu tinha apenas 4 anos, deu-me um lar, educação e amor incondicional. Sem ela eu não seria quem sou hoje. Aquelas palavras tocaram Yara profundamente. Também ela conhecia a experiência de crescer sem os pais biológicos, embora sua jornada tivesse sido bem diferente, marcada por instituições e não por um lar acolhedor como o que Henrique descrevia. Sabe, doutor Henrique, corrigiu-se, a vida tem formas curiosas de nos conduzir. Às vezes, os caminhos mais inesperados nos levam exatamente onde precisamos estar. Você gosta dessas histórias de alma? Não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Filosofia interessante para uma massoterapeuta, ele comentou com um leve sorriso. Massagem não é apenas sobre músculos e tendões, é sobre energia, conexões, sobre escutar o que o corpo está tentando dizer. E frequentemente, ele fala de coisas que a mente ainda não compreendeu. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Pela janela, a lua cheia iluminava o vale com sua luz prateada, criando um cenário quase mágico. Já está tarde, disse finalmente Yara. Preciso ir. Tenho clientes logo cedo amanhã. Claro, não quero tomar mais do seu tempo. Paulo a acompanhará até a saída. Quando Yara estava prestes a deixar o estúdio, Henrique a chamou. Senhorita Oliveira, Yara, obrigado por hoje. Não apenas pela massagem excelente, mas também pela conversa. Faz tempo que não me sinto tão em paz. Algo na sinceridade daquelas palavras fez o coração de Yara acelerar. Com um sorriso, ela respondeu. Foi um prazer, Henrique. Até amanhã. No caminho de volta para casa, dirigindo pela estrada sinuosa que descia a serra, Yara não conseguia parar de pensar. No encontro, havia algo em Henrique Vasconcelos que a intrigava profundamente. Não apenas o charme indiscutível ou a posição de prestígio, mas algo mais profundo, como se compartilhassem uma conexão que transcendia aquele primeiro encontro. Ao chegar, em seu pequeno apartamento, Yara foi direto para a gaveta onde guardava seus pertences mais preciosos. De lá, retirou uma caixa de madeira entalhada, presente de uma paciente idosa anos atrás. Dentro estava seu tesouro mais valioso, a fotografia amarelada do irmão mais novo, tirada no orfanato antes que fossem separados. Na imagem desbotada, um menino de aproximadamente 4 anos sorria timidamente para a câmera. Nos olhos da Baez, criança, Yara sempre encontrara conforto nos momentos difíceis,
Um lembrete de que, em algum lugar do mundo, havia alguém conectado a ela por laços de sangue e memórias compartilhadas. Naquela noite, porém, ao olhar para a fotografia, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, Yara percebeu uma semelhança que nunca havia notado antes. Os olhos do menino na foto tinham o mesmo tom verde peculiar dos olhos de Henrique Vasconcelos. Impossível, murmurou para si mesma, atribuindo a semelhança, percebida à fadiga e à imaginação ativa. Você está vendo coisas onde não existem, Yara. Mesmo assim, enquanto se preparava para dormir, não conseguia afastar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida. O convite para conhecer o hospital, a conexão inexplicável que sentira com Henrique, tudo parecia parte de um quebra-cabeça maior que começava a se formar. Com esses pensamentos, adormeceu sonhando com ipês floridos e um menino de olhos verdes que corria por um campo ensolarado, chamando por ela. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa suave cobrindo o vale, típica das regiões montanhosas em dias de outono. Yara despertou antes mesmo do alarme tocar, com uma mistura de ansiedade e expectativa pulsando em seu peito. Havia algo no convite de Henrique que a intrigava profundamente. Não era apenas a oportunidade profissional, mas uma sensação inexplicável de que aquele encontro poderia mudar o curso de sua vida. Decidiu abrir o estúdio mais cedo e atender alguns clientes antes das 10 horas. Trabalhar sempre a ajudava a organizar os pensamentos. Entre uma sessão e outra, não conseguia evitar que sua mente voltasse à fotografia do irmão e à estranha semelhança que havia notado. Coincidências existem, repetia para si mesma, tentando afastar a ideia absurda que começava a se formar. Às 9h45, fechou o estúdio e esperou na calçada. Pontualmente às 10 horas, um carro preto e elegante estacionou à sua frente. Paulo, o assistente de Henrique, saiu do veículo e a cumprimentou com formalidade. Bom dia, senhorita Oliveira. O Dr. Vasconcelos a aguarda no hospital. O trajeto até o Hospital Nova Vida durou cerca de 20 minutos. Construído na encosta da serra, o edifício moderno destacava-se na paisagem com suas linhas contemporâneas e grandes janelas que aproveitavam a luz natural. Diferente dos hospitais tradicionais, a arquitetura incorporava elementos que evocavam acolhimento e serenidade, com jardins internos e espaços de convivência. Nossa filosofia é que o ambiente faz parte do processo de cura, explicou Paulo, enquanto a conduzia pelo saguão principal. O Dr. Vasconcelos acredita que luz natural, vegetação e espaços humanizados contribuem significativamente para a recuperação dos pacientes. Yara observava tudo com crescente admiração. Havia algo de revolucionário na forma como o hospital fora concebido. Uma abordagem que parecia aliar o que havia de mais avançado em tecnologia médica com princípios de bem-estar integral. Henrique os aguardava no quarto andar na entrada de uma ala ainda não inaugurada. Ao vê-la, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Yara, que bom que você veio. Como se sente hoje? Bem melhor do que você estava ontem antes da massagem, com certeza, respondeu ela sorrindo. De fato, dormi como não dormia há meses. Ele fez um gesto amplo com o braço. Bem-vinda ao que espero ser o futuro da medicina integrativa no Brasil. As próximas 2 horas foram uma imersão completa na visão de Henrique para o hospital. Ele a conduziu por cada setor, explicando como as terapias convencionais e complementares poderiam trabalhar em conjunto para o benefício dos pacientes. Havia espaços designados para acupuntura, fitoterapia, yoga terapêutico e, claro, massoterapia. Imagine um paciente em recuperação de uma cirurgia cardíaca, explicava Henrique, enquanto caminhavam por um amplo salão com vista para a serra. Além do tratamento médico convencional, ele poderia se beneficiar de técnicas de relaxamento, massagens que estimulam a circulação, práticas meditativas para reduzir a ansiedade. Uma abordagem verdadeiramente holística, comentou. Yara, impressionada com a visão daquele médico que desafiava os paradigmas da medicina tradicional. Exatamente.
Não podemos ignorar que somos mais do que apenas corpos físicos. A cura verdadeira envolve mente, corpo e espírito. Havia uma paixão contagiante na forma como Henrique falava sobre seu projeto. Yara sentia-se cada vez mais atraída, não apenas pela proposta profissional, mas pela energia daquele homem e sua capacidade de sonhar além dos limites convencionais. Ao chegarem a uma sala especialmente preparada para a massoterapia, Henrique parou e se virou para ela subitamente sério. Esta é a proposta, Yara. Gostaria que você liderasse nosso programa de massoterapia. Começaríamos com sessões para pacientes em recuperação, mas também para funcionários do hospital, médicos e enfermeiros que, como eu, frequentemente negligenciam seu próprio bem-estar. Yara sentiu o peso daquela oferta. Era uma oportunidade extraordinária, mas também significava uma mudança radical em sua rotina e forma de trabalhar. É uma proposta tentadora, Henrique, mas preciso ser honesta. Sempre trabalhei de forma independente, no meu próprio ritmo. Um hospital tem protocolos e hierarquias. Entendo suas preocupações, ele a interrompeu gentilmente. E não quero que você abandone seu estúdio. A princípio, seriam apenas algumas horas por semana, o suficiente para implementarmos o programa e avaliarmos os resultados. Você teria total autonomia para desenvolver os protocolos de tratamento. A sinceridade no olhar de Henrique fez com que Yara reconsiderasse suas reservas. Havia algo genuinamente inspirador em sua visão, algo que ressoava com os próprios valores dela sobre cura e bem-estar. Posso pensar um pouco mais? É uma decisão importante. Claro, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Enquanto... Isso, que tal almoçarmos? O hospital tem um restaurante com vista para o vale. A comida é surpreendentemente boa para um estabelecimento de saúde. O restaurante ficava no último andar, com amplas janelas que ofereciam uma vista panorâmica de Vila das Águas. Enquanto almoçavam, a conversa fluiu para temas mais pessoais. Henrique contou sobre seus anos de formação médica, as dificuldades enfrentadas e as escolhas que o levaram até ali. Yara, por sua vez, compartilhou um pouco mais sobre sua trajetória como massoterapeuta. Sempre soube que queria trabalhar com cura, mas a medicina tradicional não era um caminho acessível para mim, explicou ela. Na massagem, encontrei uma forma de ajudar as pessoas que combina perfeitamente com minha intuição e sensibilidade. É fascinante como encontramos nossos caminhos, não é? Às vezes, o que parece uma limitação acaba nos conduzindo exatamente para onde deveríamos estar. Havia algo na forma como Henrique a olhava, uma mistura de curiosidade e reconhecimento, que fazia Yara sentir-se simultaneamente confortável e desconcertada. Era como se ele estivesse constantemente tentando decifrar algo nela, como se também sentisse aquela estranha familiaridade. Você mencionou ontem que cresceu em um lar adotivo, comentou Yara, tentando entender melhor a história daquele homem. Se não se importa que eu pergunte, você nunca procurou sua família biológica? Uma sombra passou pelo rosto de Henrique. Ele pousou o garfo e ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Tentei, quando era mais jovem. Descobri que meus pais biológicos faleceram em um acidente quando eu tinha 4 anos. Aparentemente, eu tinha uma irmã mais velha, mas perdemos contato durante o processo de adoção. Os registros eram precários, e quando finalmente consegui acesso a eles, os rastros já haviam se perdido. O coração de Yara acelerou. A história era dolorosamente familiar. Pais que morreram em um acidente, irmãos separados, pelo sistema de adoção. Sinto muito, disse ela, lutando para manter a voz firme. Deve ter sido difícil. Foi. Por anos, sonhei em encontrar minha irmã. Imaginava como seria nosso reencontro, se ela se lembraria de mim, se teríamos algo em comum além do sangue. Ele sorriu melancolicamente. Com o tempo, aprendi a construir minha própria família, amigos, colegas, pacientes, mas sempre fica aquela pergunta, sabe? Aquele espaço vazio que nunca é completamente preenchido. Yara sentiu um nó na garganta. Queria contar sua própria história, falar sobre o irmão perdido, mostrar a fotografia que carregava. Mas algo a impedia. E se estivesse vendo conexões onde não existiam?
E se fosse apenas uma coincidência cruel? Entendo perfeitamente, limitou-se a dizer. Também tenho minhas próprias buscas inconclusas. O olhar que Henrique lhe lançou foi penetrante, como se tentasse enxergar além das palavras ditas. Somos mais parecidos do que imaginei inicialmente, não é? Antes que Yara pudesse responder, o celular de Henrique tocou. Era uma emergência no centro cirúrgico, um paciente com complicações pós-operatórias que exigia sua presença imediata. Sinto muito, preciso ir, disse ele, levantando-se. Paulo a levará de volta ao seu estúdio. Pense na minha proposta. Sim, acredito que podemos fazer algo realmente transformador juntos. Com um toque suave no braço de Yara, despediu-se e saiu apressadamente, deixando-a com muito mais perguntas do que respostas. No caminho de volta, Yara permaneceu em silêncio, perdida em pensamentos. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. A idade, a história dos pais, a separação dos irmãos. Mas ainda assim parecia fantástico demais para ser verdade. Como o destino poderia reuni-los assim, depois de tantos anos, em uma pequena cidade nas montanhas? Ao chegar ao estúdio, agradeceu a Paulo e antes que ele partisse, perguntou: Você trabalha com o Dr. Vasconcelos há muito tempo? Quase 10 anos, minha senhorita. Desde que ele iniciou sua carreira como cirurgião em São Paulo. Ele já comentou algo sobre sua busca pela irmã? Sobre como era essa irmã? Paulo a observou com curiosidade. O doutor é bastante reservado sobre sua vida pessoal. Mas sim, sei que essa busca foi importante para ele por muitos anos. Lembro-me de vê-lo olhando uma velha fotografia que carregava na carteira. A única lembrança que tinha dela. O coração de Yara deu um salto. Uma fotografia? Sim, bastante desgastada pelo tempo. Uma menina de uns 7 ou 8 anos com o mesmo tom de cabelo do doutor. Ele costumava dizer que os olhos dela, um tom castanho dourado muito particular, eram idênticos aos de sua mãe biológica. Castanho dourado. O mesmo tom dos olhos de Yara, frequentemente elogiado por seus clientes como olhos de mel. Entendo, murmurou ela, tentando disfarçar a emoção. Obrigada, Paulo. Quando finalmente ficou sozinha, Yara correu para a gaveta onde guardava a fotografia do irmão. Olhou novamente para aquele rosto infantil, os olhos verdes que tanto a intrigaram na noite anterior. Não havia mais como negar. A semelhança eram os mesmos olhos de Henrique Vasconcelos. Uma onda de emoções contraditórias a invadiu. Esperança, medo, alegria, incredulidade. Seria possível que depois de tantos anos o destino os tivesse reunido novamente? Que o renomado médico, dono do hospital e da mansão na montanha, fosse aquele menino pequeno e frágil da fotografia desbotada? Yara sentou-se, tentando organizar os pensamentos. Precisava de mais informações, de certezas, antes de expor uma possibilidade tão impactante. Decidiu que aceitaria a proposta de Henrique, não apenas pela oportunidade profissional, mas também para ter a chance de conhecê-lo melhor, de investigar discretamente essa conexão que parecia cada vez mais real. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e discou o número que Paulo havia deixado com ela. Alô, Paulo, aqui é Yara Oliveira. Por favor, informe ao Dr. Vasconcelos que aceito a proposta. Quando posso começar? A notícia de que Yara Oliveira integraria a equipe do Hospital Nova Vida espalhou-se rapidamente por Vila das Águas. Em uma cidade pequena, as novidades corriam velozes, especialmente quando envolviam duas figuras que, cada uma à sua maneira, haviam conquistado o respeito da comunidade local. Você vai nos abandonar, então? Brincou Dona Zuleide durante sua sessão semanal de massagem, 2 dias após Yara aceitar a proposta de Henrique. Claro que não, respondeu Yara com um sorriso tranquilizador. Serão apenas 3 manhãs por semana no hospital. O restante do tempo continuarei aqui, cuidando de vocês como sempre. A verdade é que reorganizar sua agenda não foi tarefa fácil. Alguns clientes precisaram ser remanejados, outros aceitaram horários menos convencionais. Mas Yara estava determinada a conciliar os 2 trabalhos, não apenas por lealdade aos pacientes que a acompanhavam há anos, mas também porque o estúdio representava sua independência,
algo que sempre valorizou profundamente. Na segunda-feira seguinte, às 7 horas da manhã, Yara cruzou as portas do Hospital Nova Vida como parte oficial da equipe. Vestia um uniforme branco especialmente desenhado para os profissionais da ala de terapias integrativas, confortável e elegante, diferente dos tradicionais jalecos médicos, simbolizando a abordagem inovadora daquele espaço. Henrique a esperava, na recepção, o rosto iluminado por um sorriso genuíno que fez o coração de Yara acelerar inexplicavelmente. Bem-vinda oficialmente ao time, Yara, pronta para revolucionar a forma como cuidamos dos nossos pacientes. Havia um entusiasmo contagiante em sua voz, uma energia que parecia rejuvenescer todo o ambiente ao seu redor. Yara não pôde deixar de retribuir o sorriso, contagiada por aquela paixão. Estou ansiosa para começar, respondeu sinceramente. As primeiras semanas foram de intensa adaptação. Yara precisou aprender protocolos hospitalares, familiarizar-se com prontuários eletrônicos e, principalmente, ajustar sua abordagem para pacientes com condições médicas específicas. Para isso, contou com a orientação de doutora Cecília Mendonça, fisioterapeuta-chefe do hospital e uma das maiores entusiastas do programa de terapias integrativas. A ideia é criar protocolos específicos para cada tipo de paciente, explicou Cecília durante uma reunião da equipe multidisciplinar. Por exemplo, pacientes pós-cirúrgicos têm necessidades diferentes de pacientes oncológicos ou cardíacos. Yara absorvia cada informação com genuíno interesse. A oportunidade de aliar seu conhecimento em massoterapia a uma abordagem mais científica e estruturada representava um crescimento profissional que jamais havia imaginado. As sessões iniciais foram conduzidas com pacientes em fase final de recuperação, casos menos complexos que permitiam a Yara familiarizar-se com o ambiente hospitalar. Mesmo assim, os resultados não demoraram a aparecer. Pacientes relatavam melhora significativa nas dores crônicas, melhor qualidade de sono e redução nos níveis de ansiedade. Você tem um dom especial, comentou uma enfermeira após observar o trabalho de Yara com um paciente idoso que sofria de dores crônicas há anos. É como se suas mãos soubessem exatamente onde está o problema, antes mesmo de o paciente dizer. Aquela observação não era nova para Yara. Desde o início de sua carreira, muitos haviam notado sua capacidade quase intuitiva de identificar pontos de tensão e bloqueios energéticos no corpo. O que mudava agora era o contexto. Suas habilidades estavam sendo reconhecidas em um ambiente tradicionalmente cético em relação a abordagens menos convencionais. Henrique acompanhava o progresso do programa com atenção e entusiasmo. Frequentemente passava pela sala de massoterapia para verificar como Yara estava se adaptando e ouvir seus relatos sobre os pacientes. A cada encontro, a conexão entre eles parecia se fortalecer, ultrapassando a relação meramente profissional. Os relatórios preliminares são impressionantes, comentou ele certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelos jardins internos do hospital. Pacientes que reduziram o uso de analgésicos, melhora nos indicadores de bem-estar psicológico, até mesmo redução no tempo de internação em alguns casos. É gratificante ver resultados tão concretos, respondeu Yara. Mas confesso que ainda estou me adaptando à documentação rigorosa. No meu estúdio, o processo é muito mais intuitivo. A documentação é essencial para validarmos cientificamente o que você faz, explicou Henrique. Se queremos que a massoterapia seja reconhecida como parte integral do tratamento médico, precisamos de evidências sólidas. Havia algo na forma como ele defendia a integração de diferentes abordagens terapêuticas que fascinava Yara. Henrique não era apenas um médico brilhante, mas um visionário capaz de enxergar além dos paradigmas estabelecidos. Com o passar das semanas, o programa foi expandido para incluir também funcionários do hospital. Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, frequentemente sobrecarregados pelo estresse e longas jornadas, encontravam nos 30 minutos de massagem
um momento precioso de recuperação física e mental. Você está transformando este lugar, comentou doutora Cecília após uma sessão particularmente revigorante. Nunca vi a equipe tão bem disposta, mesmo em meio à rotina exaustiva. A observação era verdadeira. Aos poucos, Yara percebia mudanças sutis no ambiente do hospital. Sorrisos mais frequentes, interações mais calorosas entre os profissionais, um clima geral de maior bem-estar. Era como se sua energia estivesse se espalhando pelos corredores, transformando não apenas os corpos, mas também o espírito daquele lugar. Foi durante uma dessas sessões com a equipe médica que Yara conheceu doutora Teresa Brandão, neurologista sênior do hospital e amiga, pessoal de Henrique desde os tempos da faculdade de medicina. Ele nunca trouxe ninguém como você para o hospital antes, comentou Teresa, enquanto Yara trabalhava em seus ombros tensos. E olha que não faltaram sugestões e CVs impressionantes, passando pela mesa dele. Como assim? Perguntou Yara, intrigada. Henrique sempre foi extremamente criterioso com quem integra a equipe do Nova Vida, especialmente para este programa de terapias integrativas. É o xodó dele, sabe? Mas você foi diferente. Depois daquela primeira sessão de massagem na mansão, ele voltou ao hospital completamente transformado. Disse que havia encontrado exatamente a pessoa que procurava. Aquelas palavras provocaram um calor no peito de Yara. A ideia de que havia causado uma impressão tão profunda em Henrique, a ponto de ele confiar-lhe um projeto tão importante, era simultaneamente lisonjeira e perturbadora. Cada nova informação parecia fortalecer aquela conexão inexplicável entre eles, uma conexão que ia muito além do profissional. Vocês são próximos? Você e o Dr. Vasconcelos? Perguntou Yara, tentando soar casual. Somos amigos há mais de 20 anos. Estudamos juntos, fizemos residência no mesmo hospital em São Paulo. Teresa fez uma pausa. Poucos conhecem o Henrique de verdade, sabe? Por trás do médico brilhante e do empresário bem-sucedido, existe um homem com cicatrizes profundas. Que tipo de cicatrizes? Perguntou Yara, não conseguindo disfarçar o interesse. Não me sinto confortável falando sobre a vida pessoal dele, mas digamos que perder a família biológica tão cedo o marcou profundamente. Por anos vi Henrique procurar obsessivamente pela irmã perdida. Ele contratou detetives, vasculhou registros de orfanatos, fez testes de DNA. Era como uma missão de vida para ele. E ele desistiu? A voz de Yara saiu quase como um sussurro. Não oficialmente, mas após tantos becos sem saída e pistas falsas, acho que aprendeu a viver com a ausência. Canalizou toda essa energia para o hospital, para ajudar outras pessoas. É a forma que encontrou de lidar com a própria dor. Aquela conversa com Teresa deixou Yara profundamente pensativa. Cada nova informação sobre Henrique parecia confirmar suas suspeitas, mas ao mesmo tempo aumentava seu receio. E se estivesse errada? E se criasse expectativas apenas para descobrir que era tudo uma incrível coincidência? À noite, em seu apartamento, Yara retirou novamente a fotografia do irmão da caixa onde aguardava. Estudou cada detalhe daquele rosto infantil, buscando nas feições da criança os traços do homem que Henrique havia se tornado. A semelhança nos olhos era inegável, mas seria o suficiente para afirmar que eram a mesma pessoa? A dúvida a consumia, mas algo dentro dela, uma certeza que transcendia a lógica, dizia que estava no caminho certo. Que depois de tantos anos de separação, o destino havia encontrado uma forma de reunir os irmãos Oliveira. No dia seguinte, durante sua pausa para o almoço, Yara decidiu explorar um pouco mais o hospital. Henrique havia mencionado que a ala administrativa ficava no segundo andar, incluindo seu escritório pessoal. Movida por uma curiosidade que não conseguia controlar, Yara dirigiu-se ao local. O corredor estava tranquilo naquele horário. Através de uma porta entreaberta, viu uma sala ampla que parecia ser a secretaria principal. Uma mulher de meia-idade organizava documentos e não havia sinal de mais ninguém. "Posso ajudá-la?" perguntou a secretária ao notar a presença de Yara. "Desculpe, estou apenas conhecendo melhor o hospital", respondeu ela, sentindo-se subitamente como uma intrusa. "Sou Yara Oliveira, da equipe de massoterapia." "Ah, sim,
Ouvi falar muito. Bem do seu trabalho. Sou Mariana, secretária executiva do Dr. Vasconcelos. O olhar de Yara foi atraído para uma parede lateral, onde várias fotografias estavam emolduradas. Eram registros da história do hospital, desde a cerimônia de lançamento da pedra fundamental até eventos mais recentes. Em quase todas, Henrique aparecia, mais jovem em algumas, sempre com aquele olhar intenso que tanto a intrigava. São belas fotografias, comentou Yara, aproximando-se para ver melhor. O doutor faz questão de registrar cada momento importante do Nova Vida. Diz que é um legado que estamos construindo juntos. Uma fotografia em particular chamou a atenção de Yara. Nela, um Henrique mais jovem, provavelmente em seus primeiros anos como médico, estava ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. A mesma mulher da fotografia que vira no estúdio da mansão. Esta é Dona Helena, não é? A mãe adotiva dele? Sim, respondeu Mariana com um sorriso nostálgico. Uma mulher extraordinária. Foi ela quem incentivou o doutor a construir este hospital. Infelizmente, não. Viveu para vê-lo concluído. Enquanto observava a fotografia, Yara notou algo curioso no canto da imagem. Uma pequena mesa com alguns objetos pessoais, incluindo o que parecia ser um porta-retrato voltado para Henrique e sua mãe adotiva. O que é aquilo? Perguntou, apontando para o detalhe. Mariana ajustou os óculos para ver melhor. Ah, deve ser a fotografia da irmã, do doutor. Ele sempre a mantinha por perto. Dizia que ela era sua inspiração para nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. O coração de Yara acelerou. Aquela poderia ser a confirmação que procurava. Você já viu essa fotografia da irmã dele? Muitas vezes. O doutor a mostrava com frequência, especialmente quando falava sobre suas origens, sobre como a separação deles moldou sua visão de cuidado e família. Como era a menina na foto? Insistiu Yara, tentando manter a voz firme. Uma garotinha de uns 7 ou 8 anos, cabelos castanhos como os dele, olhos cor-de-mel. Na verdade, Mariana interrompeu-se, olhando para Yara com uma expressão curiosa. Agora que você menciona, há uma certa semelhança com você, sabia? Especialmente os olhos. Aquelas palavras atingiram Yara como um raio. A confirmação que tanto buscava estava ali, nos olhos de uma estranha que, sem saber, acabava de conectar os pontos de uma história interrompida há quase 3 décadas. Você está bem? Perguntou Mariana, notando a palidez repentina de Yara. Parece que viu um fantasma. Estou ótima, respondeu ela, esforçando-se para sorrir. Apenas lembrei que tenho um paciente esperando. Preciso ir. Foi um prazer conhecê-la, Mariana. Com passos apressados, Yara deixou a sala, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia explodir. Não havia mais dúvidas em sua mente. Henrique Vasconcelos era, de fato, seu irmão perdido. Agora, restava decidir o que fazer. Com essa descoberta que tinha o poder de transformar não apenas sua vida, mas também a dele. Os dias que se seguiram à descoberta foram de intensa agitação interior para Yara. Externamente, mantinha a compostura profissional, conduzindo as sessões de massagem com a mesma dedicação e sensibilidade de sempre. Mas por dentro, um turbilhão de emoções e questionamentos a consumia. Como revelar a Henrique uma verdade tão impactante? Seria justo trazer à tona memórias potencialmente dolorosas? E se, apesar de todas as evidências, estivesse enganada? A rotina no hospital continuava intensamente. O programa de terapias integrativas ganhava cada vez mais reconhecimento, com pacientes relatando melhoras significativas e médicos tradicionais começando a encaminhar casos para Yara. Em pouco mais de um mês, o que começara como um experimento transformara-se em parte fundamental do tratamento oferecido pelo Nova Vida. Numa terça-feira particularmente movimentada, Yara estava finalizando uma sessão com um paciente em recuperação de cirurgia cardíaca quando Henrique apareceu na porta da sala. "Posso interromper por um momento?" perguntou ele, com aquele sorriso que sempre causava um efeito inexplicável nela. Claro, já estávamos terminando. Após ajudar o paciente a se levantar e orientá-lo sobre exercícios simples que poderia fazer em casa, Yara voltou sua atenção para Henrique.
Aconteceu algo? Nada grave, ele respondeu, aproximando-se. Na verdade, vim fazer um convite. Estamos tendo resultados tão positivos com o programa que pensei em documentá-los formalmente. Gostaria de apresentar nosso trabalho no Congresso Brasileiro de Medicina Integrativa, mês que vem, em Florianópolis. Um congresso? Yara não conseguiu esconder a surpresa. Mas eu nunca participei de eventos científicos. Não tenho formação acadêmica para isso. Precisamente por isso sua participação é fundamental, explicou Henrique, sentando-se na cadeira que o paciente acabara de deixar. Você traz a experiência prática, o conhecimento empírico. Eu posso cuidar da parte teórica e das evidências científicas. Juntos apresentaremos uma visão completa da integração entre massoterapia e medicina convencional. Havia tanto entusiasmo em sua voz, tanta confiança nas capacidades dela, que Yara sentiu-se simultaneamente honrada e assustada. Não sei, Henrique. Falar em público diante de médicos e especialistas. Você será incrível, ele a interrompeu, pegando suas mãos entre as dele em um gesto espontâneo que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Yara. Confie em mim. E além disso, ele hesitou por um momento, como se ponderasse o que diria a seguir. Seria uma oportunidade para nos conhecermos melhor, fora do ambiente do hospital. O olhar que acompanhou aquelas palavras tinha uma intensidade diferente, algo que ia além da relação profissional que haviam mantido até então. Yara sentiu o coração acelerar, não apenas pela proximidade física, mas pela implicação daquele convite. Tudo bem, respondeu finalmente. Aceito o desafio. O sorriso de Henrique iluminou-se de uma forma que fez Yara questionar-se se havia algo mais por trás daquele convite, se ele também sentia aquela conexão inexplicável que crescia entre eles. Excelente. Começaremos a preparar a apresentação esta semana. Que tal jantarmos na mansão amanhã à noite para discutir os detalhes? Um jantar na mansão, a sós. A ideia provocou uma mistura confusa de emoções em Yara, ansiedade, expectativa e, acima de tudo, a crescente certeza de que aquele seria o momento perfeito para revelar o que havia descoberto. Será um prazer, respondeu, tentando manter a voz firme. Ao deixar o hospital, naquela tarde, Yara tomou uma decisão. Levaria consigo a fotografia do irmão e, dependendo do curso da conversa, revelaria a verdade a Henrique. Era um risco, mas após semanas carregando aquele segredo, sentia que não poderia mais adiar a revelação. A noite seguinte chegou mais rápido do que esperava. Yara escolheu um vestido simples, mas elegante, em tom de azul petróleo que realçava seus olhos. Prendeu os cabelos em um coque despretensioso e usou uma maquiagem leve. Queria estar bonita, mas não excessivamente produzida. Afinal, oficialmente, tratava-se de um jantar de trabalho. A fotografia do irmão, cuidadosamente preservada por tantos anos, foi colocada em sua bolsa. Junto com ela, Yara levava a esperança e o medo, emoções contraditórias que a acompanhavam desde que começara a suspeitar da verdadeira identidade de Henrique. A mansão dos IPs parecia ainda mais imponente à noite. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam a arquitetura moderna e os jardins meticulosamente cuidados. Paulo a recebeu na entrada com sua habitual formalidade, conduzindo-a até uma ampla varanda com vista para o vale, onde Henrique aguardava. Ele estava diferente, sem o jaleco ou as roupas formais que costumava usar no hospital. Vestia calça escura e camisa branca com as mangas dobradas, um visual descontraído que o tornava ainda mais atraente. Ao vê-la, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. "Yara, que bom que você veio", disse, aproximando-se para beijar-lhe o rosto em um gesto de intimidade que não haviam compartilhado antes. "Está linda." "Obrigada", respondeu ela, sentindo o rosto corar levemente. "A vista daqui é realmente espetacular." "Um dos motivos pelos quais escolhi este lugar", comentou Henrique, conduzindo-a até uma mesa elegantemente posta para dois, com velas e flores.
Nas noites mais claras, parece que podemos tocar as estrelas. O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Henrique mostrou-se um anfitrião atencioso e um conversador fascinante. Falaram sobre o hospital, claro, e sobre a apresentação que fariam juntos no congresso. Mas também conversaram sobre literatura, música, sonhos e experiências de vida. A cada minuto que passava, Yara sentia-se mais próxima dele, como se estivessem retomando uma conversa interrompida há muito tempo. Foi durante a sobremesa, uma deliciosa mousse de maracujá preparada pela governanta da mansão, que Henrique trouxe à tona um assunto mais pessoal. Você me contou muito pouco sobre sua família, Yara, comentou ele, o olhar curioso. Tem parentes em Vila das Águas? Era a deixa que ela esperava. Com o coração acelerado, Yara respirou fundo antes de responder. Na verdade, não tenho família, Henrique. Cresci em um orfanato em Minas Gerais, após perder meus pais em um acidente quando tinha cerca de 7 anos. A expressão de Henrique mudou sutilmente. Uma sombra de empatia e reconhecimento cruzou seu olhar. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, especialmente porque... Yara hesitou, sentindo a garganta apertar com a emoção. Porque eu tinha um irmão mais novo. Fomos separados durante o processo de adoção. Nunca mais o vi. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Henrique pousou o garfo lentamente, seu olhar fixo em Yara, com uma intensidade que parecia atravessá-la. Um irmão? Sua voz saiu, quase como um sussurro. Sim, ele tinha 4 anos quando nos separaram. Tudo o que me restou dele foi uma fotografia. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Yara abriu a bolsa e retirou o envelope amarelado onde guardava a preciosa lembrança. Por um momento hesitou, segurando-o contra o peito. Era um ponto sem retorno, depois disso nada seria como antes. Henrique, há algo que preciso lhe mostrar. Algo que descobri recentemente e que pode mudar tudo entre nós. Ela deslizou, a fotografia sobre a mesa, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Henrique pegou-a com cuidado, como se manuseasse um objeto extremamente frágil. Por longos segundos, ficou em silêncio, observando a imagem desbotada do menino de olhos verdes. Onde você conseguiu isso? Perguntou finalmente, a voz embargada pela emoção. É a única lembrança que tenho do meu irmão. Da última vez que o vi, antes que fôssemos separados pelo sistema de adoção. Henrique levantou-se abruptamente, afastando-se da mesa, como se precisasse de espaço para processar o que estava acontecendo. Caminhou até a balaustrada da varanda de costas para Yara, os ombros visivelmente tensos. Não é possível, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Depois de tanto tempo, tantas buscas. Yara levantou-se também, aproximando-se dele com passos hesitantes. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Meu nome de batismo era Yara Oliveira Santos. Nasci em Belo Horizonte, em 15 de março de 1990. Meus pais eram Eduardo Santos e Maria Oliveira, falecidos em um acidente de carro na rodovia BR-381 em 1997. Henrique virou-se lentamente para encará-la, o rosto marcado por uma emoção que Yara jamais havia visto nele, uma mistura de incredulidade, esperança e um profundo reconhecimento. Meu nome era Henrique Oliveira Santos, disse ele, a voz trêmula. Nasci em 12 de novembro de 1993. Tenho poucas lembranças dos nossos pais, mas... Ele parou engolindo em seco antes de continuar. Mas lembro-me de uma irmã mais velha, de olhos cor-de-mel como os seus. Ela me contava histórias antes de dormir. Cantava para mim quando eu tinha medo. Prometeu que nunca me abandonaria. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Yara. Todas as dúvidas, todos os receios que havia alimentado nas últimas semanas desvaneceram-se diante daquela confirmação. Era ele, seu irmão, sua família, a única pessoa no mundo com quem compartilhava sangue e memórias. Henrique, meu irmão. Em 2 passos, ele eliminou a distância entre eles e a envolveu em um abraço apertado, como se temesse que
ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Yara sentiu o corpo dele tremer, com emoções contidas por décadas. O menino pequeno e assustado que havia perdido tudo. O homem que nunca desistira de encontrar suas raízes. Eu procurei por você, disse ele entre lágrimas. Por anos contratei detetives, vasculhei registros, segui pistas falsas. Como é possível que estivéssemos tão perto todo este tempo? O destino tem formas misteriosas de agir, respondeu Yara, afastando-se ligeiramente para olhar nos olhos do irmão. Aqueles olhos verdes que finalmente reconhecia com absoluta certeza. De todas as cidades do Brasil, ambos escolhemos Vila das Águas. De todas as massoterapeuta que você poderia chamar àquela noite... Não foi coincidência, interrompeu Henrique, segurando o rosto dela entre as mãos, como se quisesse memorizar. Cada detalhe. Algo nos guiou um para o outro. Talvez nossos pais de algum lugar tenham orquestrado este reencontro. Por horas, permaneceram na varanda, recontando suas histórias, preenchendo as lacunas de quase 3 décadas separados. Henrique falou sobre sua adoção por Dona Helena, uma professora aposentada que lhe dera amor e oportunidades. Contou sobre sua determinação em tornar-se médico, inspirado pela tragédia familiar, e sobre como jamais esquecera a irmã que havia prometido cuidar dele para sempre. Yara, por sua vez, compartilhou a dureza dos anos no orfanato, a dificuldade em ser adotada por ser mais velha, as famílias temporárias por onde passara até completar 18 anos. Falou sobre como encontrara na massagem uma forma de canalizar seu desejo inato de cuidar dos outros e como a busca pelo irmão sempre permanecera viva em seu coração. Quando a madrugada já avançava e a lua começava a desaparecer no horizonte, Henrique segurou as mãos de Yara entre as suas, com os olhos brilhando de emoção e determinação. A partir de hoje, nunca mais estaremos separados, declarou com convicção. Somos família, a única família que resta um para o outro. Família, repetiu Yara, saboreando a palavra que por tanto tempo havia sido apenas um sonho distante. Naquela noite, enquanto retornava para seu apartamento nas primeiras horas da manhã, Yara sentia-se completa pela primeira vez na vida. O vazio que sempre carregara, mesmo nos momentos mais felizes, finalmente havia sido preenchido. Seu irmãozinho, agora um homem extraordinário, voltara para sua vida contra todas as probabilidades. O que ela ainda não sabia, enquanto adormecia com um sorriso nos lábios, era que aquela revelação, por mais transformadora que fosse, representava apenas o início de uma jornada ainda mais complexa e inesperada. Pois os laços que a uniam a Henrique iam muito além do sangue compartilhado, e os sentimentos que começavam a florescer entre eles desafiariam convenções e expectativas de formas que nenhum dos dois poderia prever. As semanas que se seguiram à revelação foram de intensa reconexão para Yara e Henrique. Era como se tentassem em cada momento compartilhado recuperar os quase 30 anos de separação. Jantares frequentes na mansão, longas conversas sobre o passado, fotografias antigas sendo redescobertas. Cada interação trazia consigo a alegria do reencontro e a dor das memórias perdidas. No hospital, mantiveram discrição sobre o parentesco. Henrique sugeriu que esperassem até que ambos processassem completamente a descoberta antes de torná-la pública. Yara concordou, embora suspeitasse que os olhares atentos de Doutora Teresa e outros colegas próximos já tivessem notado a súbita intimidade entre eles. É incrível como vocês se parecem quando sorriem, comentou uma enfermeira durante uma reunião da equipe. Tem a mesma covinha no lado esquerdo. Yara trocou um olhar cúmplice com Henrique, ambos compartilhando o segredo que os unia. Mais tarde, sozinhos na sala dele, riram da observação. Sempre achei que tinha o sorriso da mamãe, comentou Henrique, mas agora que você menciona, vejo a semelhança entre nós. A genética não mente, respondeu Yara, observando uma antiga fotografia dos pais que Henrique havia conseguido recuperar de arquivos públicos. Tenho os olhos dela. Você tem o queixo determinado do papai. Havia algo profundamente reconfortante em redescobrir suas origens, em reconhecer traços familiares um no outro. Para Yara, que crescera com o peso da solidão mesmo rodeada de pessoas,
A sensação de pertencimento era quase embriagadora. A preparação para o Congresso de Medicina Integrativa intensificou ainda mais a proximidade entre eles. Passavam horas juntos, discutindo casos, analisando resultados, estruturando a apresentação que fariam. O trabalho fluía com uma sintonia natural, como se suas mentes operassem em uma frequência única, complementando-se perfeitamente. Foi durante uma dessas sessões de trabalho, na biblioteca da mansão, que algo inesperado aconteceu. Estavam sentados lado a lado, revisando gráficos no computador, quando seus olhares se encontraram de uma forma diferente. Por um breve instante, o tempo pareceu suspender-se, e Yara sentiu algo que ia além do reconhecimento fraternal. Uma corrente elétrica, um magnetismo que a puxava para ele de uma forma que a assustou. Henrique também sentiu. Ela pôde ver em seus olhos o mesmo conflito interior, a mesma confusão diante de um sentimento que não deveria existir. Rapidamente, ele desviou o olhar, retomando a discussão sobre os slides, como se nada tivesse acontecido. Mas acontecera, e nos dias que se seguiram, Yara percebeu-se cada vez mais consciente da presença física de Henrique. O timbre de sua voz, o perfume discreto que usava, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que o apaixonava. Tentava racionalizar, dizendo a si mesma que era apenas a emoção do reencontro, a conexão natural entre irmãos há tanto tempo separados. Mas no fundo, sabia que havia algo mais. Na véspera da viagem para Florianópolis, Yara atendeu seu último paciente no hospital e dirigiu-se à sala de Henrique para uma revisão final da apresentação. Encontrou-o ao telefone, a expressão tensa enquanto discutia algo aparentemente sério. Ao vê-la, fez um gesto para que entrasse e esperasse. Entendo suas preocupações, Dr. Mendes, mas discordo da abordagem, dizia ele a voz firme. Nossos resultados com terapias integrativas falam por si. Não precisamos de validação externa para continuarmos. Quando finalmente desligou, Henrique parecia esgotado. Problemas? Perguntou Yara, sentando-se à sua frente. O conselho médico regional está questionando algumas de nossas práticas, explicou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Há um grupo mais conservador que vê nosso trabalho com terapias complementares como não científico. Mesmo com todos os dados que coletamos, as melhorias documentadas nos pacientes, mesmo assim, para alguns, se não está nos livros tradicionais de medicina, não tem valor. Ele sorriu cansado. É por isso que nossa apresentação no Congresso é tão importante. Precisamos mostrar que a integração entre diferentes abordagens terapêuticas não é apenas possível, mas necessária. Yara sentiu uma onda de admiração por ele, pela coragem de desafiar paradigmas estabelecidos, pela visão que tinha de uma medicina mais humana e abrangente. Vamos mostrar a eles, disse com determinação. Juntos. A palavra juntos pairou no ar entre eles, carregada de significados múltiplos que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. A viagem para Florianópolis no dia seguinte foi tranquila. Durante o voo conversaram sobre tudo, exceto sobre o elefante na sala, aquela tensão crescente que parecia vibrar entre eles nos momentos de silêncio, nos olhares que duravam um segundo além do necessário. O hotel, onde o congresso seria realizado, ficava à beira-mar, com uma vista deslumbrante para a Praia dos Ingleses. Yara e Henrique tinham suítes separadas, mas adjacentes, conectadas por uma varanda compartilhada. Ao chegar, combinaram de se encontrar para jantar após descansarem da viagem. Sozinha em seu quarto, Yara deixou-se cair na cama king size, observando através da janela o sol que começava a se pôr sobre o oceano. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos contraditórios. Por um lado, a alegria imensa de ter reencontrado seu irmão, de finalmente ter uma família. Por outro, o desconcertante reconhecimento de que seus sentimentos por Henrique estavam ultrapassando as fronteiras do amor fraternal. É loucura, murmurou para si mesma. Ele é seu irmão, pelo amor de Deus.
Mas será que era realmente tão simples? Haviam crescido separados, sem qualquer consciência do vínculo que os unia. Quando se conheceram, foram atraídos um pelo outro de forma natural, instintiva, antes mesmo de saberem da verdade. Poderiam agora simplesmente desligar esses sentimentos como quem desliga um interruptor? O jantar naquela noite foi em um restaurante elegante à beira-mar. A conversa fluiu facilmente, como sempre, mas havia uma tensão subjacente, uma consciência mútua de algo não dito. Após a sobremesa, decidiram caminhar pela praia, aproveitando a noite morna e estrelada. Nervosa com a apresentação de amanhã, perguntou Henrique enquanto caminhavam descalços pela areia, as ondas suaves lambendo seus pés. Um pouco, admitiu Yara. Nunca falei para uma plateia de especialistas antes. Você será incrível, ele assegurou, tocando levemente seu braço. Ninguém conhece nosso trabalho melhor que você. A simplicidade daquele toque enviou arrepios pelo corpo de Yara. Ela se afastou ligeiramente, sentindo-se culpada pela reação. Henrique, começou, hesitante, precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Ele parou de caminhar, encarando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Não sei do que você está falando, respondeu, mas sua voz traía a certeza das palavras. Sabe sim, insistiu, ela encontrando coragem para olhá-lo nos olhos. Há algo crescendo entre nós, algo que vai além da conexão entre irmãos. Sinto isso, e sei que você também sente. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas. Por um momento, Yara arrependeu-se de ter tocado no assunto, temendo ter arruinado a reaproximação que tanto valorizava. Estou apavorado, Yara, confessou finalmente Henrique, a voz quase um sussurro. Apavorado com o que sinto quando estou perto de você. Deveria ser errado, deveria ser impensável, mas não conseguimos controlar, completou ela, sentindo um misto de alívio e angústia por finalmente verbalizarem o que ambos tentavam negar. Nos conhecemos como adultos, continuou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Quando te vi pela primeira vez naquela noite na mansão, senti uma conexão que nunca havia experimentado com ninguém. Não sabia que era minha irmã, apenas sabia que havia algo especial em você. E agora? Agora estou dividido entre a alegria de ter encontrado minha família e o tormento de sentir algo que não deveria sentir. Yara deu um passo em direção a ele, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. E se não fosse errado? Perguntou a voz trêmula. E se o fato de termos crescido separados, sem qualquer consciência do nosso parentesco, mudasse as coisas? A sociedade não veria dessa forma, respondeu Henrique, o semblante sombrio. Para o mundo somos irmãos de sangue. Ponto final. Desde quando você se importa tanto com o que o mundo pensa? Desafiou Yara. Você construiu um hospital que desafia convenções médicas estabelecidas. Defende práticas que alguns consideram controversas. Onde está aquele Henrique agora? Ele deu um passo para trás como se precisasse de distância física para organizar os pensamentos. Isso é diferente, Yara. Não estamos falando de protocolos médicos ou teorias científicas. Estamos falando de algo que poderia destruir tudo o que construímos. O hospital, nossa reputação, a chance de finalmente termos uma família. Eu sei, ela respondeu, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos. Acredita que não pensei nisso? Tudo? Que não me torturo diariamente com esses mesmos pensamentos? A vulnerabilidade na voz dela pareceu quebrar algo dentro de Henrique. Em um movimento súbito, ele a puxou para si, envolvendo-a em um abraço apertado que expressava toda a confusão e intensidade do que sentiam. Não quero perder você, murmurou contra seus cabelos. Passei a vida inteira procurando minha irmã. Agora que te encontrei, não posso arriscar tudo por causa de sentimentos confusos. Yara afastou-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Então decidimos aqui e agora. Somos irmãos. Apenas irmãos. E vamos construir nossa relação familiar sem permitir que nada mais interfira. A determinação em sua voz não combinava, com a dor em seus olhos, mas ambos sabiam que era a única decisão sensata.
Henrique assentiu lentamente, embora sua expressão revelasse o mesmo conflito interior que consumia Yara. Irmãos, repetiu ele, como se tentasse convencer a si mesmo. No caminho de volta ao hotel, mantiveram uma distância respeitosa um do outro, conversando sobre a apresentação do dia seguinte, o clima, qualquer assunto banal que os afastasse do território perigoso que haviam brevemente explorado na praia. Quando chegaram às suas suítes adjacentes, despediram-se com um abraço rápido e formal, tão diferente da intimidade que haviam compartilhado momentos antes. Boa noite, Yara. Descanse bem. Você também, Henrique. Até amanhã. Sozinha em seu quarto. Yara deixou finalmente as lágrimas rolarem. Havia feito a escolha certa, a única escolha possível. Mas por que então sentia como se tivesse perdido algo precioso que mal tivera tempo de descobrir? O congresso no dia seguinte foi um sucesso retumbante. A apresentação de Yara e Henrique sobre a integração de massoterapia no tratamento hospitalar recebeu aplausos entusiasmados. Médicos, enfermeiros e terapeutas de todo o país demonstraram interesse em conhecer melhor o trabalho desenvolvido no Hospital Nova Vida. Durante o coquetel que se seguiu, Yara observava Henrique de longe, conversando animadamente com um grupo de médicos. Ele parecia em seu elemento, carismático, articulado, apaixonado pelo que fazia. Sentiu uma onda de orgulho fraternal que se misturava confusamente com a atração que tentava desesperadamente suprimir. Sua apresentação foi brilhante, disse uma voz feminina ao seu lado. Yara virou-se para encontrar uma mulher elegante de meia-idade que se apresentou como Doutora Regina Campos, diretora de um hospital em São Paulo. A forma como você articula o conhecimento empírico da massoterapia com evidências científicas é impressionante. Obrigada, respondeu Yara, genuinamente surpresa com o elogio. Mas o mérito é principalmente do Dr. Vasconcelos. Ele é o visionário por trás do programa. Vocês fazem uma parceria e tanto, comentou Regina, observando Henrique à distância. Raramente vejo tanta sintonia entre profissionais de áreas tão distintas. É quase como se compartilhassem a mesma frequência mental. Somos muito próximos, respondeu Yara, sem saber como explicar a verdadeira natureza da conexão entre eles. Bem, seja o que for, está funcionando. O Hospital Nova Vida acaba de entrar no mapa da medicina integrativa no Brasil. E vocês dois são os grandes responsáveis por isso. Quando Regina se afastou, Yara sentiu o peso daquelas palavras. O trabalho que desenvolviam juntos era realmente especial, transformador. Poderiam continuar assim, como parceiros profissionais e irmãos redescobertos, sem complicar tudo com sentimentos que não deveriam existir? A resposta veio mais tarde naquela noite, quando retornaram ao hotel, após um jantar de gala com os principais palestrantes do congresso. No corredor silencioso, diante das portas de suas suítes adjacentes, Henrique parou e olhou profundamente nos olhos de Yara. Você estava incrível hoje, disse, com uma admiração que ia além do profissional. Tão segura, tão eloquente. Todos ficaram impressionados. Só consegui porque você estava lá, respondeu ela sinceramente. Sua confiança em mim é o que me dá forças. Um silêncio carregado de significados não ditos instalou-se entre eles. Havia uma barreira invisível que ambos haviam concordado em respeitar, mas que parecia mais frágil a cada momento compartilhado. Boa noite, Yara, disse finalmente Henrique, inclinando-se para beijar-lhe a testa em um gesto que pretendia ser fraternal, mas que carregava uma tensão quase palpável. Boa noite, Henrique, respondeu ela, fechando os olhos brevemente ao sentir o toque dos lábios dele em sua pele. Quando entrou em sua suíte e fechou a porta, Yara apoiou-se contra a madeira, o coração batendo descompassado. A decisão que haviam tomado na praia parecia cada vez mais difícil de sustentar. Como poderiam negar o que sentiam quando cada interação, cada olhar, cada palavra trocada apenas intensificava a conexão entre eles? Naquela noite, deitada, na cama ampla com vista para o mar, Yara lutou contra pensamentos contraditórios. Seria possível que o destino, após separá-los por quase 30 anos,
os tivesse reunido apenas para apresentar-lhes um novo e torturante dilema? Como poderiam escolher entre os laços de sangue que haviam acabado de redescobrir e os sentimentos intensos que cresciam a cada dia? A resposta ainda não estava clara, mas uma coisa Yara sabia com certeza: a história deles estava longe de terminar, e o capítulo que se abriria a seguir poderia reescrever tudo o que acreditavam saber sobre família, amor e os laços que verdadeiramente importam. O retorno à Vila das Águas foi marcado por um silêncio carregado de significados não ditos. Durante o voo, Yara e Henrique conversaram apenas sobre assuntos práticos: o sucesso da apresentação, os contatos estabelecidos no Congresso, os próximos passos para o programa de terapias integrativas. Evitavam cuidadosamente qualquer menção à conversa que haviam tido na praia ou à tensão crescente entre eles. Nas semanas que se seguiram, ambos mergulharam no trabalho como forma de escapar do turbilhão emocional que enfrentavam. O hospital Nova Vida fervilhava de atividades, com o programa de terapias integrativas recebendo cada vez mais atenção após a repercussão positiva no Congresso. Novos pacientes chegavam diariamente, muitos vindos de outras cidades, especificamente para experimentar a abordagem inovadora que combinava medicina tradicional e terapias complementares. Yara havia se tornado uma figura central no hospital, respeitada não apenas por pacientes, mas também pelos médicos que inicialmente mostraram-se céticos quanto à massoterapia como parte do tratamento. Sua dedicação, aliada aos resultados visíveis de seu trabalho, conquistara até os mais tradicionais membros da equipe. Em um final de tarde particularmente agitado, enquanto finalizava os atendimentos do dia, Yara foi surpreendida por uma visita inesperada em sua sala. Doutora Teresa Brandão, a neurologista amiga de longa data de Henrique. "Posso roubar alguns minutos do seu tempo?" perguntou Teresa, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. "Claro, entre. Acabei de atender meu último paciente." Teresa fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira em frente à mesa de Yara, estudando-a com olhos perspicazes que pareciam enxergar além da superfície. "Queria conversar sobre o Henrique", disse sem rodeios. "E sobre você?" Yara sentiu o coração acelerar. Teria Teresa percebido algo? Sabia ela sobre o parentesco, sobre os sentimentos confusos que haviam surgido? "O que tem nós?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "Todos no hospital notaram a mudança entre vocês desde a volta do Congresso. Antes eram praticamente inseparáveis. Agora mal se falam além do estritamente profissional." Teresa inclinou-se ligeiramente para a frente. "Aconteceu algo em Florianópolis?" "Não. Quer dizer..." Yara hesitou, incerta sobre o quanto revelar. "É complicado, Teresa. Conheço Henrique há mais de 20 anos, continuou a neurologista. Nunca o vi tão vivo como nos meses desde que você chegou. E nunca o vi tão atormentado como nas últimas semanas. Como amiga dele, estou preocupada." Algo na sinceridade de Teresa fez com que Yara sentisse que podia confiar nela. Talvez precisasse, mesmo de alguém com quem compartilhar o peso que carregava. "Descobrimos algo durante a preparação para o Congresso", começou hesitante. "Algo que mudou completamente nossa relação." "Vocês são irmãos", completou Teresa, com uma certeza que deixou Yara boquiaberta. "Como você. Sou neurologista, Yara. Observo comportamentos, expressões, padrões. Além disso, conheço a história de Henrique, sua busca obsessiva pela irmã perdida. Quando vocês começaram a passar mais tempo juntos, notei as semelhanças físicas, especialmente nos olhos e no sorriso. Então vi como a dinâmica entre vocês mudou drasticamente após aquela noite na mansão." Teresa sorriu suavemente. Não foi difícil juntar as peças. Yara sentiu uma onda de alívio por não precisar explicar tudo desde o início. "Sim, somos irmãos. Fomos separados na infância, após a perda dos nossos pais. Descobrir essa conexão foi inacreditável. Um milagre, depois de tantos anos. Então, por que a tensão? Por que o afastamento? Deveria ser um momento de celebração, de reconexão." A pergunta atingiu o cerne da questão que atormentava Yara. Como explicar a Teresa o inexplicável?
Como colocar em palavras sentimentos que nem ela mesma compreendia completamente? É que ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antes de sabermos que éramos irmãos, havia uma atração crescendo entre nós, uma conexão que ia além do profissional. E agora estão confusos sobre o que sentem, concluiu Teresa, sem qualquer julgamento na voz. Exatamente. Decidimos que seríamos apenas irmãos, que não permitiríamos que esses outros sentimentos interferissem na relação familiar que acabamos de redescobrir. Mas está sendo mais difícil do que imaginávamos. Teresa permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se ponderasse cuidadosamente o que diria a seguir. Posso lhe contar algo, Yara? Algo que poucos sabem sobre Henrique? Claro, antes de você chegar, Henrique havia praticamente desistido de encontrar sua irmã. Após anos de buscas infrutíferas, ele começou a aceitar que talvez nunca a encontrasse. Foi quando decidiu canalizar toda essa energia para o hospital, para criar algo que honrasse a memória dos pais e da irmã perdida. Teresa fez uma pausa, olhando pela janela para os jardins do hospital antes de continuar. Mas havia algo que ele nunca superou completamente, a sensação de que uma parte dele estava faltando. Henrique sempre foi brilhante, dedicado, compassivo, com seus pacientes. Mas havia uma solidão fundamental nele, uma incapacidade de formar conexões verdadeiramente profundas. Ela olhou diretamente nos olhos de Yara. Até você chegar. O que está tentando dizer, Teresa? Que talvez o que vocês sentem um pelo outro seja mais complexo do que simplesmente categorizar como amor fraternal ou atração romântica. Talvez seja uma conexão que transcende rótulos convencionais, algo nascido de um reconhecimento de almas que compartilharam uma perda profunda e encontraram cura uma na outra. As palavras de Teresa reverberaram profundamente em Yara. Havia uma verdade nelas que tocava algo fundamental que ela vinha sentindo, mas não conseguia articular. O que sugere que façamos, então? Sugiro que parem de tentar forçar sua relação a se encaixar em moldes predefinidos. Vocês cresceram separados, sem qualquer consciência do vínculo que os unia. As regras convencionais talvez não se apliquem da mesma forma. Teresa levantou-se, preparando-se para sair. Apenas sejam honestos um com o outro sobre o que sentem. A verdade, por mais complexa que seja, é sempre o melhor caminho. Quando ficou sozinha, Yara permaneceu imóvel por longos minutos, absorvendo a conversa. As palavras de Teresa haviam iluminado possibilidades que ela não ousara considerar, que talvez houvesse um caminho intermediário, uma forma de honrar tanto o vínculo familiar quanto os sentimentos que haviam florescido entre eles. Decidida a enfrentar a situação de frente, Yara pegou o telefone e ligou para Henrique. Precisavam conversar, realmente conversar, sem as barreiras que haviam erguido nas últimas semanas. Podemos nos encontrar esta noite? Perguntou quando ele atendeu. Na Cachoeira do Véu da Noiva. A Cachoeira do Véu da Noiva era um dos lugares mais belos e isolados de Vila das Águas. Uma queda d'água de 30 metros, que formava uma piscina natural, cercada por vegetação exuberante. Yara havia descoberto o local em suas primeiras semanas na cidade e o visitava sempre que precisava pensar, reconectar-se consigo mesma. Ao entardecer, estacionou seu carro na trilha que levava à cachoeira e caminhou por cerca de 15 minutos até chegar ao local combinado. Henrique já a esperava, sentado em uma pedra à beira da piscina natural, contemplando o reflexo dourado do sol poente na água cristalina. Lugar incrível, comentou ele quando ela se aproximou. Não conhecia. Descobri por acaso logo que cheguei à Vila das Águas, respondeu Yara sentando-se ao seu lado. Vinha aqui quando me sentia sozinha, sem rumo. E agora? Agora sinto que precisamos deste espaço, longe do hospital, da mansão, de tudo que representa nossas vidas separadas, para realmente nos entendermos. Um silêncio confortável instalou-se entre eles. O som da água caindo criava uma música de fundo perfeita para o momento de intimidade que compartilhavam. Teresa.
Me procurou hoje, continuou Yara. Ela sabe que somos irmãos. Percebeu por conta própria. Imaginei que ela acabaria descobrindo, respondeu Henrique sem surpresa. Teresa sempre foi extremamente perceptiva. Falamos sobre nós, sobre a situação complicada em que nos encontramos. Henrique virou-se para encará-la, a expressão séria. E o que ela disse? Que talvez estejamos tentando enquadrar nossa relação em categorias que não se aplicam completamente a nós, que crescemos sem conhecer nosso vínculo sanguíneo e que a conexão que sentimos pode transcender definições convencionais. Henrique ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Sabe o que me atormenta, Yara? Não é apenas a confusão sobre o que sinto por você. É o medo de perder o que acabamos de encontrar. Passei a vida inteira procurando minha irmã, sonhando com o dia em que poderia recuperar essa parte perdida da minha história, da minha identidade. E agora que finalmente te encontrei, teme que esses outros sentimentos possam arruinar tudo, completou ela, compreendendo perfeitamente. Exatamente. Se nos permitirmos explorar o que há entre nós além da relação fraternal, corremos o risco de perder algo precioso que acabamos de redescobrir. Mas, se negarmos completamente esses sentimentos, vivemos uma mentira, concluiu Yara. E a distância entre nós só aumentará. O sol havia se posto completamente e a lua cheia começava a iluminar a clareira com sua luz prateada. Henrique levantou-se e estendeu a mão para Yara. Vamos caminhar um pouco. De mãos dadas, seguiram pela margem da piscina natural até uma pequena caverna, formada por trás da cachoeira. Ali, protegidos pela cortina de água, o mundo exterior parecia distante e irrelevante. Apenas eles existiam. Apenas aquele momento importava. Lembro-me de uma história que nossa mãe costumava contar, disse Henrique suavemente, sobre almas gêmeas que se reconhecem através do tempo e do espaço, independentemente das circunstâncias em que se encontram. Acha que é isso que somos? Perguntou Yara, o coração acelerando. Acho que somos mais do que irmãos, mais do que amigos, mais do que amantes potenciais. Somos partes de uma mesma história interrompida bruscamente, buscando completude um no outro. Henrique tocou o rosto de Yara com delicadeza, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando te vi pela primeira vez naquela noite na mansão, senti algo que nunca havia experimentado antes, um reconhecimento imediato, como se minha alma dissesse, é ela, finalmente. Eu também senti, confessou. Yara, lágrimas brilhando em seus olhos à luz da lua. Era como se tivesse encontrado uma parte de mim que nem sabia que estava perdida. E se não precisássemos escolher? Perguntou Henrique, a voz quase um sussurro. E se pudéssemos ser irmãos que se reencontraram, parceiros que transformam vidas através do trabalho conjunto e algo mais que ainda estamos descobrindo? A proposta pairou entre eles, ousada e revolucionária. Yara sentiu seu coração expandir-se com possibilidades que nunca havia ousado considerar. Estou disposta a descobrir, se você estiver, respondeu finalmente. Sem rótulos, sem expectativas predefinidas, apenas nós, nossa história compartilhada e o futuro que podemos construir juntos. Quando os lábios de Henrique encontraram os seus, Yara sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. Não era apenas um beijo, era uma promessa, um recomeço, uma cura para feridas que ambos carregavam há décadas. O retorno à Vila das Águas após aquela noite foi marcado por uma nova energia entre eles. Não mais evitavam a companhia um do outro, nem tentavam suprimir o que sentiam. Ao contrário, permitiam que sua relação evoluísse naturalmente, sem pressões ou definições rígidas. No hospital, continuavam profissionais dedicados, trabalhando lado a lado para expandir o programa de terapias integrativas. A notícia de que eram irmãos foi compartilhada com a equipe mais próxima, recebida com surpresa e alegria sinceras. A história do reencontro após tantos anos de separação inspirava a todos, tornando-se parte da narrativa de cura e esperança que o próprio hospital representava.
Nos meses que se seguiram, Yara e Henrique encontraram um equilíbrio único, honrando o vínculo familiar que os unia, mas também permitindo-se explorar a conexão especial que transcendia laços convencionais. Juntos, expandiram o programa de terapias integrativas, transformando o Hospital Nova Vida em referência nacional na área. Em uma tarde ensolarada de primavera, exatamente um ano após o primeiro encontro na mansão, Henrique levou Yara a um local especial na propriedade, um jardim recém-construído no ponto mais alto, com vista panorâmica para o vale. "O que é isso?" perguntou ela, maravilhada com a beleza do espaço. Ipês em flor criavam uma explosão de cores amarelas, enquanto uma fonte central murmurava suavemente. "É o Jardim Maria e Eduardo", respondeu Henrique emocionado, "em homenagem aos nossos pais." No centro do jardim, uma pequena placa discreta trazia os nomes completos dos pais e a inscrição, cujos filhos, separados pelo destino e reunidos pelo amor, continuam seu legado de cuidado e compaixão. "É perfeito", murmurou Yara, lágrimas de emoção escorrendo livremente por seu rosto. "Eles ficariam orgulhosos." "Tenho mais uma surpresa", disse Henrique, conduzindo-a até um banco de madeira sob a sombra de um ipê florido. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, repousava um anel delicado com uma pedra cor-de-mel, idêntica ao tom dos olhos de Yara. "Não é um anel de noivado convencional", explicou ele, vendo a surpresa no rosto dela. "É uma promessa de que estaremos sempre juntos, de que nunca mais permitiremos que o destino nos separe, de que construiremos algo que honre nossa história única." "É o mais belo pedido que poderia fazer", respondeu Yara, estendendo a mão para que ele colocasse o anel em seu dedo. Naquele jardim, sob o olhar imaginado dos pais que haviam perdido tão cedo, Yara e Henrique selaram um compromisso que ia além de definições convencionais. Eram irmãos redescobertos, parceiros de vida e trabalho, almas que se reconheceram através do tempo e da distância. O Hospital Nova Vida floresceu sob a liderança conjunta deles, tornando-se um centro de referência em tratamentos integrativos que atraía pacientes e profissionais de todo o país. O programa de massoterapia iniciado por Yara expandiu-se para incluir outras terapias complementares, sempre em harmonia com a medicina tradicional que Henrique representava. A história do reencontro dos irmãos Oliveira tornou-se lenda em Vila das Águas, um testemunho do poder do destino e da capacidade humana de transcender perdas e encontrar novos significados para amor e família. Para aqueles que os conheciam de perto, a natureza exata do relacionamento deles permanecia um mistério respeitado, uma conexão única que desafiava categorias convencionais. E assim, nas montanhas serenas da Serra da Mantiqueira, em um hospital que curava muito mais do que corpos, Yara e Henrique encontraram finalmente o lar que ambos haviam buscado por toda a vida, um no outro, na história compartilhada e no futuro que construíam juntos, dia após dia. Comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas.